Pronto. E vamos nessa. Boa tarde, pessoal. Vamos começar aqui nossa penúltima aula do CPU, tá? De conteúdo, né? Tem essa de hoje, que a gente vai falar de módulos e pacotes. Semana que vem a gente vai falar de programação orientada a objetos e depois é uma aula de encerramento, mas essa aula de encerramento é bem light, só para passar direcionamentos futuros e também agradecer a todo mundo. Então, mas bora logo para o conteúdo dessa aula. A gente vai falar de módulos e pacotes e o que são módulos e pacotes, né? Vocês devem estar se perguntando. Basicamente, imagina que, por exemplo, você tem que escrever o mesmo código repetidas vezes. No material teórico tem um exemplo lá que a gente botou, que é, digamos que você é um nutricionista com vários pacientes assim, e aí, digamos que você quer usar o Python, né, para calcular o gasto calórico de cada um dos pacientes. Então, dentre outras funções, né, que ele teria que escrever para descobrir o gasto calórico de cada um, é a taxa metabólica basal, né, que para cada paciente vai ser diferente isso daí. Então, eu vou mostrar aqui um código. Deixa eu compartilhar, Rogério, que aí é melhor. Isso. Eu vou. Pronto, deixa eu dar um zoom aqui. Legal. Tá. Digamos que você é um nutricionista e para cada paciente você tem um notebook diferente para calcular o gasto calórico de cada um, certo? Com base nas atividades físicas que ele exerce, etc. Aí, então, vamos calcular a taxa metabólica basal para ajudar ele aqui. Vocês viram funções na aula passada, né? Aqui eu vou filar um pouquinho da fórmula já pronta aqui, mas vocês não se estressem não, se não souberem o que é isso. Só para ficar claro. A taxa metabólica basal ela varia do sexo masculino para o feminino, né? Então, se for homem, eu botei 2x aqui. Se for homem, eu vou deixar uma string n aqui, né, que é masculino. Aí o TMB é igual a 66 mais 13,7 vezes o peso, mais 5 vezes a altura, menos 6,8 vezes a idade. E se o sexo for feminino, aí é outro cálculo que exerce. E TMB é igual a 665 mais 9,6, 6 vezes o peso, mais 1,8 vezes a altura, menos 4,7 vezes a idade. E daí retorna a taxa metabólica basal. E aí, vamos calcular a minha aqui, por exemplo. Tem uns barulhos aqui de uma cigarra no fundo, não sei se vocês estão ouvindo, mas tentem ignorar um pouquinho. Estão cantando muito porque vai chover. Né? Ela vai morrer já, peraí. Aqui, sexo masculino. Meu peso é 61, altura 1,70, idade 21. Aí a minha dá 1.608 calorias, mais ou menos, que é as calorias que eu gasto só para existir, né? Que é o que a taxa metabólica basal diz. Mas, enfim. Agora, imagine a trabalheira para o nutricionista, que seria ter que escrever essa função
para ter que escrever todo o passo a passo dessa função em todo o notebook de cada paciente. O nutricionista trabalha, sei lá, não sei, chutando por baixo aqui, uns 50. Ou, na verdade, nem sei o nível que eu estou chutando, né? É um chute. Digamos que 50 pacientes. Imagina ele em cada notebook ter que escrever essa fórmula aqui 50 vezes. Esse é um saco para ele. Aí, por isso que a gente usa o conceito de modularização, que é o quê? A gente pode armazenar funções, pode armazenar estruturas de dados, qualquer outro trecho de código em um arquivo, que esse arquivo vai ser chamado de módulo, e aí toda vez que eu queira utilizar uma função, uma estrutura de dados definida em um módulo, eu só vou precisar realizar a chamada dela. Ou seja, para cada paciente eu só precisaria realizar essa chamada de função, que não ia precisar escrever esse código aqui toda vez. E olha que esse código aqui é um código simples, né? É um exemplo aqui didático que eu estou fazendo, mas na prática você trabalha com que código de 500 linhas, sei lá, para cima. Então, código de uma empresa, assim, por exemplo. Aí, imagina você ter que escrever isso para cada cliente que você tiver. Sem condições. Então, para isso que servem os módulos e pacotes, para a gente ter uma manutenção mais fácil do código, para dividir grandes problemas e também isso melhora a legibilidade, porque para não ter que ficar muito trecho de código igual em vários notebooks diferentes que só vão ocupar seu tempo de leitura, né? Que você já sabe o que aquilo faz, mas está ali só atrapalhando. E tá bom. Aí você agora já sabe o que são módulos e o que seriam pacotes, né? Pacotes nada mais são que um conjunto de módulos, tá? Você tem um módulo lá, você tem um arquivo lá que está guardado essa função, tá? E teria algum outro arquivo que está relacionado, sei lá, os alimentos que o paciente está ingerindo. Aí seriam 2 módulos diferentes, em 2 arquivos diferentes, juntos num pacote só. Então, e pacotes também, algumas vezes, você pode ver aí ser chamado de biblioteca, tá? E de introdução, assim, seria isso. E nessa aula de hoje aqui, a gente vai focar mais em mostrar módulos e pacotes que já existem. Por que isso? Porque muitas vezes os códigos que você precisa numa determinada aplicação já foram feitos por outras pessoas, porque o mundo da programação é gigantesco, assim, tem gente do mundo inteiro fazendo código, então a chance de você ter um problema que outra pessoa já passou e já desenvolveu o código para isso é muito grande de ter essa compatibilidade. Então, você pode importar, muitas vezes, módulos e pacotes de outros usuários que já auxiliam em muita coisa no seu código. A gente, no canal do PET no YouTube, a gente vai botar no roteiro da semana o link da playlist, mas a gente já viu alguns módulos e pacotes lá, algumas bibliotecas, né? Tem a NumPy, tem Pandas. NumPy e Pandas é mais para... NumPy é cálculo matemático de forma mais eficiente, assim, envolvendo vetores, matrizes. Pandas é mais para banco de dados. Tem o Django também, que é desenvolvimento web, e tem de PyTorch, que é de inteligência artificial. A gente tem vídeo lá com todas essas bibliotecas, para quem quiser se aprofundar futuramente. E nessa aula de hoje a gente vai focar nas bibliotecas padrões do próprio Python, então os módulos que já tem, a gente vai ensinar vocês a importar esses módulos, que é muito importante. E também para, caso alguém queira se aprofundar, como eu disse, né, você muitas vezes não vai precisar escrever o seu próprio módulo, assim, o seu próprio pacote, porque provavelmente, na maioria das vezes, alguém já vai ter feito isso por você. Mas caso você precise futuramente escrever algum módulo, escrever algum pacote, a gente vai deixar também um material extra no roteiro da semana ensinando isso. Mas vamos começar aqui. O Rogério vai falar agora sobre como importar
os módulos e pacotes para o seu programa. Rogério? Opa, tava mutado aqui, foi mal. Deixa eu ver aqui. Não aconteceu aqui um negócio novo. Vocês estão vendo já? Cadê? Sim. Sim, tá apresentando. Pronto. Aumento a fonte. Aumenta. Tá legal. Tá bom? Uhum. Pronto. Então, como o Túlio falou, a gente, na maioria das vezes, a gente precisa pegar o código de outras pessoas para a gente resolver os nossos problemas. Isso é muito bom, porque a gente vai, obviamente, economiza tempo, economiza esforço, não tem tanta dor de cabeça, porque esses módulos já foram testados e usados por muitas pessoas. Então, muito legal. Então, como é que a gente faz, primeiramente, para ter esse módulo junto do nosso código? A gente tem algumas formas de trazer esse, mas, basicamente, a primeira forma que eu vou mostrar para vocês é o import. Então, na primeira linha do nosso código, normalmente, quando a gente está fazendo usando notebooks, a gente põe na primeira célula, separado e tal, a gente põe import e o nome da nossa biblioteca, do pacote e tal. Eu vou mostrar aqui do exemplo do Math, que é a biblioteca de matemática. Só para mostrar aqui como é que puxa. Quando eu coloco isso daqui, import Math, o que eu estou pedindo para o Python? Quando eu instalo o Python ou quando eu estou executando aqui o Colab, ele vai ter uma pasta, um arquivo chamado math, que é onde vai ter todas as funções e todas as variáveis importantes para que eu consiga fazer expressões matemáticas, realizar cálculos. Por exemplo, se eu quisesse, eu posso importar função, posso importar constantes, por exemplo, o valor de π. Se eu não preciso fazer uma variável π igual a 3.1459, blá, 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 blá. Eu posso só colocar import math e depois eu pego o py. Muito tranquilo, muito de boa. Quando eu digito aqui import math, eu estou pedindo para o Python me dar tudo que ele tem sobre o math. O math, digamos assim, vai ser, sei lá, um livro. Quando eu coloco import math, eu falo, Python, me dá o livro lá do math. Aí ele, beleza, ele vai lá, vai onde está isso, pega o livro inteiro, ou seja, a biblioteca inteira do math, e me passa. Aí quando eu for utilizar alguma função e tal, digamos que no meu código eu vou precisar em algum momento fazer a raiz quadrada de algum número. Putz, o Python mesmo não tem uma função de raiz quadrada, eu tenho que importar da biblioteca math. Então, quando eu coloco import math, ele me dá todo o livro, e quando eu for usar uma função desse livro, eu tenho que falar que a função está vindo desse livro. Então, a função está vindo da biblioteca math. Aí, o que eu tenho que fazer aqui para usar a raiz quadrada? Aí eu vou ter que colocar math ponto, aí o nome da função. Quando eu digito math ponto, aí aparece todas as funções da biblioteca math. Aí, mais aqui embaixo, ó, vocês vão ver que tem essa SQRT, que é square root, então raiz quadrada. Aqui para cima a gente tem o arco cosseno hiperbólico, blá blá blá. Se isso daqui é fatorial.
Aí todas as funções estão aqui. Mas o que a gente quer aqui em específico é a raiz quadrada. Então eu vou digitar ou clicar, e essa square root ela vai receber um valor x. Então digamos que eu quero saber quanto é a raiz quadrada de 25. Eu vou executar meu código e a raiz quadrada de 25 é 5. Então ele retorna também, ó, ele retorna em um float, certo? A segunda forma que eu posso importar uma função de uma biblioteca e tal é usando o from. Aqui com import, o que é que eu fiz? Eu puxei novamente, usando aquela analogia. Eu pedi o livro e o Python me deu o livro todinho do math, e depois, a partir disso, eu tenho que procurar no livro do math onde é que está a função raiz quadrada. É por isso que eu ponho math.square root. Eu falo para o Python, me dá a função square root que está na biblioteca math. Mas se eu quisesse importar essa função direto, então o que é que eu tenho que fazer? Para executar, se eu quiser só essa função, não quero a biblioteca toda, eu posso fazer aqui. From math, que é proveniente do livro, né? Do livro, import square root. Ou seja, a partir do livro, lá daquele livro de matemática, me importa só a função square root. Então, me traz só ela. Me importa aí, só me traga essa função square root. Quando eu for usar novamente essa função, eu não preciso colocar math. Primeiro, eu não tenho mais o livro math, então não posso digitar isso. E eu não preciso procurar no livro, porque eu já recebi a função direta. Então é só eu colocar square root 5. Aí quando eu executo, ó, o mesmo resultado lá de cima. Ramon está com uma dúvida aqui se existem outros tipos de livros, né? Livro seria... É uma analogia para módulo também que a gente está falando. Isso. Existem outros tipos de módulos além de matemática? Sim, a gente vai abordar uns 5 aqui nessa aula de hoje, tá? Tem de matemática, tem de número aleatório, estatística, tem de datas, e no canal do PET do YouTube a gente já viu, tem uns lá também, que a gente vai compartilhar o link com vocês. Certo. É isso. Pode seguir. Pronto. Depois, no material também a gente coloca um link para outras bibliotecas legais para vocês pesquisarem. Fernando perguntou se dava para criar um. Dá para criar um, mas na maioria das vezes, como eu disse, na ampla maioria das vezes você não vai precisar, porque o que você quer fazer provavelmente alguém já fez. Tá? Então, a gente não vai focar nisso na aula aqui, mas a gente vai deixar um material extra que ensina a criar um. É bem tranquilo, não tem nenhuma dificuldade, não. Seguindo. Quando a gente está, normalmente, às vezes, usando outras bibliotecas e tal, e a gente vai precisar importar e usar as funções dessas bibliotecas, vocês percebam que a gente sempre vai ter que escrever o nome da biblioteca, ponto, e a função que a gente quer usar, né? Isso, se a gente for pensar, e imagina que se o nome da biblioteca for um nome grande, for um nome, sei lá, de 10 linhas, de 10 caracteres. 10 caracteres não é muita coisa, mas se torna um pouco chato. Você ter que ficar escrevendo a mesma coisa várias vezes, ainda é uma palavra relativamente longa em termos de código. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode usar o as. Então, a gente pode, por exemplo, se eu quisesse importar a biblioteca math e eu não quisesse ficar usando o math.square root, se eu quisesse importar de outro jeito, como é que eu faria? Eu poderia colocar assim, import math as mt. Significa, eu vou importar a biblioteca math como mt.
Então, vou importar a biblioteca math usando a MT. Então, toda vez que eu quiser colocar o nome quando eu tiver que colocar o nome da biblioteca, eu só coloco MT, ponto. No caso, vamos usar de novo a square root. Ó, executando, dá tudo beleza. Nesse caso do math, não é nem. Não faz muita diferença usar esse, mas, por O exemplo. cara tem que ser muito preguiçoso. Mas, por exemplo, tem uma biblioteca que se chama matplotlib. Imagina você ter que digitar matplotlib sempre. Aí você tem que colocar, tipo, sei lá, ponto plot para desenhar o gráfico. Matplot. Essa é uma. Eu esqueci de mencionar. Essa é uma biblioteca de fazer gráficos, para você montar os gráficos. Aí você tem que colocar. Você tem que escolher por exemplo, o nome dos eixos, digamos assim. Não, claro que não é esse nome aqui, mas estou fingindo. Né? Eixos, blá blá blá. Aí depois você tem que escolher se, sei lá, qual vai ser o estilo de plotagem. Matplotlib ponto estilo. Não, digitar isso matplotlib é meio chato, é cansativo. Como programador é preguiçoso, a gente normalmente aí usa, sei lá, um import matplotlib. Aí sei lá, PLT. É PLT, né? É porque você usa. importa o matplotlib.pyplot. É porque o Quando você vai matplotlib juntar. é um pacote, né? E você importa o módulo pyplot. Pronto, aí se eu quisesse colocar um matplotlib, você ia colocar tipo Também pode fazer isso. matplotlib. Eu usar assim, uma coisa. Como é que eles chamam? Eu esqueci agora, me fugiu da mente. Mas normalmente os programadores usam essas palavrinhas assim, essas abreviações de forma mais padronizada. Normalmente quando é uma biblioteca famosa, aí o pessoal usa sempre o mesmo. Por exemplo, tem uma biblioteca, NumPy. é o NumPy, que ela faz, como ele já disse, né? Ajuda a fazer cálculos de matrizes, fazer cálculos matriciais e tal, vetoriais. Aí o pessoal só põe, em vez de digitar NumPy, ele só coloca import NumPy as np. Pronto. Aí diga aí, a pessoa não digitar, sei lá, NumPy, matrix, sei lá, qualquer coisa aqui. Matrix, aí vai digitar np.matrix. Tipo, não vai fazer diferença nenhuma na execução, mas por preguiça ou por comodidade, por simplicidade, a pessoa usa esse apelido, digamos assim, um apelido, né? Giovana disse um acrônimo, é isso mesmo. Isso. Pronto. Essas são as formas que a gente pode importar. Agora tudo vai falar e vai começar a falar das bibliotecas. Agora a gente vai entrar nas bibliotecas. Nessa aula aqui, como eu disse, a gente vai focar nas bibliotecas que o próprio Python que desenvolveu. A gente não vai entrar em bibliotecas desenvolvidas por usuários, mas a gente vai falar de 5 aqui. Então, vamos começar pela de matemática, né? A Math, que o Rogério já mostrou ali um pouquinho. Deixa eu compartilhar aqui. Ok. Tá. Então, na biblioteca de matemática, você pode fazer várias coisas que você não poderia no Python padrão, né? Por exemplo, que seria a raiz quadrada. Que ele já mostrou ali. Então, esse QRT de 25 é 5. Você pode trabalhar também com... Você pode trabalhar com trigonometria, né? Que é aquela questão lá do seno, cosseno, tangente. Então, importa sin, cos e tan.
tá? Que são os números. Vocês podem consultar também, ó, quando não, deixa. Format, import assim, course. Tá. Aí, digamos que você queira calcular, sei lá, o seno de 30 graus, certo? X é igual a seno de... Aqui, essa função sin, ela pede o ângulo em radiano, então você também tem que importar o π, tá? Que 30 graus em radiano é π sobre 6. Então, seno de 30, deixa eu... Seno de 30 é isso aqui, que é 0,516, né? Que a gente tem que decorar ali para fazer o Enem, tudinho, sendo de 30, 45, 60. Aí tem também o cosseno, né? Cosseno. Que aí, deixa eu lembrar agora, né? É raiz de 3 sobre 2, isso daqui, se eu não me engano. Né? Eu acho que é. E agora, tangente, eu não vou me lembrar qual é o valor certinho que tem que decorar lá, mas você agora, como você é um programador, né, você não precisa mais decorar essas coisas. É só você importar da biblioteca Math a função que você quer, e a partir daí você já tem o resultado aqui bonitinho. Tá? Adeus, decoreba. E tem outra aqui também. Aí eu vou mostrar outra forma aqui, importando só a biblioteca toda, o módulo todo Math, certo? Que aí, para você chamar a função, você tem que botar math, ponto. Aí tem exp, que é de exponencial na base E, por exemplo. Aí aqui é, por exemplo, E elevado a zero. Tá? Isso aqui, o que eu ponho como parâmetro é o número que você está elevando. Tá? Então, a gente sabe que todo número elevado a zero é 1. Aqui, aí fica 1. Aí E elevado a 1, né? Que é o próprio E. É 2,71, esse número 2 aqui. E, basicamente, da Math você importa algumas funções matemáticas. Tá? Também tem o logaritmo lá, log, aí você tem que, esse log é na base E, e esse log 10 é na base 10, esse 1P aqui eu não sei dizer, mas esse aqui é na base 2, esse log 2. Então, vamos ver, log 10, aqui dá 0, tá? Vocês têm tudo isso aí na Math. Aí o Rogério vai falar agora um pouquinho de números aleatórios, tá? Biblioteca de números aleatórios. E Rogério. Pronto, vou compartilhar aqui. Isso, valeu. Obrigado. Pronto, vocês estão vendo minha tela aí. Agora eu vou falar para vocês um pouco sobre uma biblioteca muito interessante para todo mundo que mexe com programação e tal, que é a biblioteca Random, que é a biblioteca de números aleatórios do Python. Primeiramente, eu gostaria só de falar algumas coisas para vocês que aqui nos computadores a gente não consegue pegar um número realmente aleatório. Os números dos computadores, quando a gente pega um número aleatório do computador, ele realmente não é aleatório. Está acontecendo uma série de cálculos por baixo dos panos para eles passarem esses números para a gente.
Na maioria das vezes, os números não vão se repetir, assim, na grandíssima maioria das vezes. Mas eu vou mostrar para vocês que tem como esses números realmente se tornarem claramente não aleatórios, como fazer que esse sorteio sempre ocorra do mesmo jeito. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é importar a biblioteca. E a biblioteca de números aleatórios é random. É bem simples, o nome é bem intuitivo. Vamos importar aqui a biblioteca completa. Uma das funções que eu queria passar para vocês é uma função que pega um número aleatório, um número inteiro aleatório. Então, uma é essa. Essa daí é a rand_int. Então, o random int inteiro, né? Um inteiro aleatório. Então, ela não recebe nada, só... Calma aí. Esqueci, né? Tem que guardar. Vou guardar em algum canto. Vamos colocar aqui. Não, eu vou falar, eu esqueci. Eu só esqueci. Eu viajei aqui, desculpa. E aqui, pronto. Aí aqui dentro, foi mal, desculpa, eu me confundi com a outra função. A rand_int, como eu disse, a gente vai escolher um número aleatório, a gente tem que escolher um intervalo. Então, o primeiro número do intervalo, né, que vai ser o lado esquerdo, por exemplo, vamos escolher um número entre 10 e 20. A gente coloca aqui 10,20. Vamos ver o que sai aqui. Nosso número aleatório é 12. Se eu executar de novo, nosso número aleatório é 17. O número é 13. Esse número é 17. Deixa eu colocar aqui de 0 a 20. 13. Tá vendo que vai mudando? Parece ser um número aleatório, mas realmente não é aleatório. É até por isso que o pessoal, quem mexe com segurança e, sei lá, precisa de um número aleatório, ele não vai mexer com essa biblioteca. Esse daqui não, para o pessoal que trabalha com isso, não é difícil de entender o que está acontecendo aqui por debaixo. Então, por questões de segurança, em momentos de é preciso segurança e tal, senhas, essas coisas assim, o pessoal não usa essa biblioteca não. Mas os códigos que a gente está fazendo aqui não tem problema não, certo? A segunda função que eu queria passar para vocês é a função choice. Então, o que é essa função choice? Imagina que eu tenho aqui uma lista, eu tenho o nome dos tutores aqui do CPU. Então tem Luiz, tem Túlio, tem Rogério. Digamos aqui que eu queira sortear um nome entre esses. O que é que eu tinha que fazer? Então, é nesse momento que a função choice vai ser usada. Então, eu vou fazer aqui uma chave. Aí eu coloco random.choice, que eu vou puxar lá da biblioteca random choice. E vou... aqui eu coloco a lista, ou a lista que tem todos os nomes. Então vamos colocar aqui print sorteei a gente executa, sorteei Luiz. Então, se a gente tentar executar, vai executar de novo, sorteei Rogério. Vamos ver se aparece o nome dos 4. Samantha, pronto. Vocês viram que das 5, 4 foram pessoas diferentes. Então, é bem útil essa função. Tem uma função que é muito parecida com essa, que é a choices. Tem um S aqui. Então, ele vai escolher mais de um. Então, vocês depois dão uma pesquisada nessa função, que ela vai ser necessária na hora da resolução de um exercício lá da lista. Mas é bem tranquilo. Se vocês entenderem esse choice, vocês pegam o choice.
Pronto. Aí agora, eu quero falar para vocês como é que a gente faz para que os números sejam sempre sorteados, seja sempre o mesmo sorteado. Então, eu disse que há um cálculo por debaixo dos planos para ter o número sorteado, né? Então, como é que eu faço para sempre manter o mesmo? Já que eu não sei mais ou menos, não consigo explicar aqui como é que é o algoritmo lá que funciona, como é que eu faço para ter sempre o mesmo resultado? Então, tem uma função que se chama seed. Então, é a semente, né? Então, todas as funções de sorteio, elas recebem elas têm uma semente, elas têm uma seed. Mas a seed, quando quando a gente não digita, ela é sorteada, ela é calculada pelo valor da hora atual. Então, eles começaram a contar a partir dos anos 70, lá, uma data certinha dos anos 70. Na verdade, o primeiro dia, 1º de janeiro de 1970, 00. Então, é a partir daí que eles começaram a contar. Então, digamos que eu fizesse um programa de sorteio e que eu não colocasse, como eu fiz aqui, não tivesse colocado o seed, não tivesse escolhido uma semente. Qual semente que ele escolher? Aí vamos ver o horário. Digamos que eu fiz esse código no dia 1º de janeiro de 1970, só que às meia-noite e 1. Então, digamos que vai ser a cada segundo o seed é 1. Então, como tem uma diferença de 60 segundos, eles colocam o teu seed automaticamente é 60. Então, vai ser mais ou menos aleatório, né? Então, se alguém fizesse o mesmo código ao mesmo tempo, rodasse ao mesmo tempo, ia ter o mesmo resultado. Entendeu? Aí só que, obviamente, a gente não vai ter que ficar pensando nisso. Isso é muito doido, pensar a gente ficar fazendo código pensando nesse negócio. E o que faz? Aí tem uma função no random que se chama seed. E essa função seed, ela recebe um número. E aí aqui a gente pode colocar um número inteiro. Vamos colocar 42. E depois que a gente colocou 42, vamos reexecutar esse código aqui. Deixa eu copiar esse código para cá, para mostrar para vocês. Vamos lá. Se eu executar aqui, vocês vão ver que os nomes vão variar. Pronto. Agora, se eu executar o mesmo código, tendo uma seed, tendo especificado uma semente, o que vai acontecer? Sorteei Samantha. Olha só, ele não tá mudando. Por quê? Porque eu escolhi um número fixo para essa minha seed. Então, se eu mudar aqui, colocar 20, esse Luiz, quer dizer que não escolheu o Luiz, selecionou o Luiz na primeira, não vai mudar mais, vai ser sempre ele, certo? Isso aqui vai ser útil também quando vocês estiverem fazendo os códigos de vocês e nas tarefas dessa semana vai ter um exercício com isso. Agora eu quero falar para vocês uma biblioteca útil, bem legal, que é a de estatística. Então, imagino que quase todo mundo aqui deva já mexer alguma coisa de estatística, ou pagou alguma cadeira, ou, sei lá, está fazendo pesquisa e mexer alguma coisa com estatística. Tem outras bibliotecas também de estatística que eu diria que são melhores, são mais robustas, têm mais funções e tal, mas nesse exemplo aqui que eu quero passar para vocês, a gente vai usar a função statistics do Python mesmo, uma biblioteca padrão do Python. Então, aqui eu quero importar algumas funções. Então, vou importar o básico, aquele negócio que a gente vê desde o ensino médio. Uma função para modo, uma função para média, uma função para mediana e uma função para o desvio padrão. Então, digamos que a gente vamos apresentar aqui. Digamos que a gente tem aqui números.
30, 20, 12, 50. Melhor, vamos pensar para ficar um pouquinho mais fácil, né? Pensar em ser tipo notas de uma turma. Então, de 0 a 10. 8, 7, 6, 9, 10, 5. Então, como é que eu falo? Desculpa. Passou o Valentino Rossi aí. Desculpa pelo barulho da moto aí. Digamos que agora eu queira encontrar qual é a moda, qual é a média, qual é a mediana aqui dessas notas. Então, se eu quisesse fazer isso, eu poderia fazer um negócio básico, né? Impressão, por exemplo. Vamos imprimir todas essas estatísticas. Então, média da turma. Qual vai ser a média da turma? A média da turma vai ser min, que é a função de média, e número, que aí a gente coloca aqui a lista. Põe espaço depois de turma. Isso, valeu. Vamos aqui agora a mediana da turma. Melhor ter colocado notas, né? Substituir aqui para fazer mais sentido. Mode notas. Print. A moda mediana e o desvio padrão, standard deviation. Então, com isso, você já consegue fazer uma análise estatística bem básica, né? Então, vamos lá. Dentre essas notas aqui. STDEV de notas. Viajei aqui. Pronto. Obrigado. Aí agora que você, com isso, com essas funções, a gente já consegue fazer uma análise estatística básica. A gente consegue encontrar a média da turma, que é 7,3, arredondando. A mediana, né? Que a mediana é o número do meio. Então a gente ordena os valores e a gente pega o número do meio. 3, 6, 7. Então, se a gente ordenasse, né? Cara, é 6, 7, 7, 6, tem um 7, tem um 8, tem um 9 e tem um 10. Aí tem 7 valores, o valor do meio é exatamente o 7. Para baixo dele é 50% da turma e para cima antes é 50% e depois é 50% da turma. A moda, que é o número que mais repete, e o desvio padrão, né? Tem um cálculo lá, uma fórmula para fazer, encontrar o desvio padrão. Também tem outras funções, obviamente, estatísticas. A gente está passando aqui só um exemplo. Então, aqui é só para dar um ânimo para vocês procurarem mais coisas, tá certo? Então, agora, Túlio vai falar de mais outras. Vamos falar agora de datas. Trabalhando. Pode, Fernando. Pode sim. A gente pode, quando estiver lá fazendo o código, a gente importa a gente importa a biblioteca no notebook e depois usa dentro da função. Não tem problema não. Por exemplo, aqui, vou fazer um exemplo, tá? Não, deixa eu botar aqui embaixo. Essa dúvida aí. Def, vou chamar de minha função, só que não veio nenhum nome na cabeça. E aqui eu vou importar
E aqui essa função vai receber como parâmetro uma lista. Então, aqui. E aí ela retorna. Eu vou usar o as aqui, só para não ter estatística que é um nome grande, então vou deixar assim. Ela Olha a preguiça, olha a preguiça. ST, a média da lista. Aí eu aqui. E aqui eu chamo, aqui eu vou criar uma lista, né? Lista igual a, sei lá, 10, 15, 25. E eu chamo aqui minha função lista. E aqui ele retorna a média dessa lista aqui. Se você fizer os cálculos aí, deve dar 25 mesmo. Né? Mas é só mostrando que dá para usar um junto da outra, tá? Aqui eu estou usando a função média das estatísticas e dentro de uma função def criada por mim mesmo. Ok, vamos agora para o datetime. Tá. O datetime, ele vai te fornecer uma interface para trabalhar com datas e com horas, tá? Mas para essa aula não ficar muito carregada, a gente vai focar mais na parte de datas desse módulo. Então, eu vou importar from datetime, de datetime eu só vou importar a parte de datas, certo? From datetime, import date. Aqui eu vou... Vamos criar uma data aqui qualquer. Sei lá, eu vou criar... Não sei. Vou pegar o dia de hoje, tá? Hoje é igual a date. Aí, esse date aqui é uma classe, tá? Que vocês estão importando. Classe a gente vai ver semana que vem, que é programação orientada a objetos. Mas, para você, só para ter uma noção inicial, é como se fosse um tipo, tá? É um tipo data que você está importando aqui. Esse tipo vai ter um método, o método é uma função aplicada à classe, que é essa função aqui, today. Aqui a gente vê, ela retorna o dia de hoje. Aí, ele mostra no formato dos Estados Unidos. Então, 2021, mês 10 de outubro e 15, que é dia 15. Você também poderia definir o dia de hoje assim, que é ou qualquer dia, né? Que esse today retorna sempre o dia de hoje, mas esse daqui você pode usar direto assim. Você passa, year, month, day. Então, passa ano, mês e dia. Vou botar ontem. Aí o mês 10 e o dia ontem. Aqui, ele pode ver que dá no mesmo. E também a gente pode acessar diretamente os atributos ano, mês e dia da seguinte forma. Tá? Que vou botar ano, ontem, ponto, year. Aí é só você botar esse ponto aqui, year, que você acessa o atributo ano, tá? Do dia de ontem. E a mesma coisa. Mês, month, e dia é day. E aí ele imprime, ele acessa aqui. Quando você põe ponto year, ele acessa só o ano. Quando põe ponto month, acessa só o mês. E quando põe
ponto dia, acessa ponto day, acessa só o dia. Mas a gente pode ver que esse formato aqui que está imprimindo, né, não é algo muito amigável, né? Sei lá, a gente que está no Brasil mesmo não considera isso muito amigável porque o mês está na frente do dia, que a gente não usa isso. Então, como é que a gente faz para formatar esse print, essa impressão, para ficar num formato legal? Tá? Aí a gente tem uma função, tem uma funçãozinha chamada strf.time. Aí eu vou definir aqui de novo um dia, que vou botar o dia de hoje mesmo, date.today. Aí vamos fazer aqui alguns exemplos de print usando o strf. Tá? Eu vou botar aqui exemplo 1. Aí eu ponto esse hoje.strf time. Que aí ele vai receber como parâmetro uma string, que essa string você vai formatar da seguinte forma. Vou botar um texto aqui. Essa string ela vai ser assim. Quando você põe porcentagem A, porcentagem A ou porcentagem A, ele retorna o dia da semana. Então, se é segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado ou domingo. Aí, esse A minúsculo é o dia abreviado e esse A maiúsculo é o dia por extenso. Quando eu rodar o código, vocês vão ver isso aqui com mais claro. Aí, para formatar o dia do mês, certo? Aí você usa o porcentagem B minúsculo, que aí ele retorna o dia do mês bonitinho. E aí, para mês, você tem 3 opções, que é esse porcentagem M minúsculo, ele vai retornar o mês em número, né? Se é 1, 2, 3, 4, 5 até 12. Ou porcentagem B maiúsculo, que ele retorna o mês por extenso, escrito assim em inglês, então January, February, March, December. Ou porcentagem Bzinho, que é minúsculo, e aí ele vai retornar o mês por extenso abreviado. Seria Jan, Feb, Mar, tá? É tudo da forma abreviada. Então, aqui é um mês. E para o ano, você pode formatar um porcentagem Yzinho, que retorna o ano sem século. Ou seja, digamos que a gente está no século... óbvio que a gente está no século XXI, mas é só um exemplo. Aí ele retornaria 00, 01 até 21, né? Ou você põe Y maiúsculo, que aí ele retorna junto com o século. Então, como a gente está no século XXI, aí ele põe 2021, 2019. Aí, se você quisesse botar algum ano do século XX, aí tem que ser com esse Y maiúsculo aqui, para formatar legal. Para ficar 1904, sei lá. Porque se você põe o Y minúsculo, ia ficar 04. E aí você não ia saber qual é o século que você está se referindo, né? Principalmente para séculos anteriores, que fica uma dúvida. Isso é justamente a causa do famigerado bug do milênio, né? Que quando ocorreu aquilo ali, não tinha esses... Você só tinha formatação sem século, tá? Então, deixa eu ver aqui. Você só tinha formatação sem século. Ia acabar... Na verdade, não era que só tinha formatação sem século, tá? Estou misturando um pouco as coisas, mas o tempo ia acabar em 1999, eles não tinham além disso. Tá? É como se... Não tem muito a ver, mas eu acho que deu para pegar a analogia que você não consegue... Quando chegou no 2000, é como se ele estivesse voltando para 1900 ali. Porque o único, agora ficou mais claro, o único século que tem especificado ali era o século XX. Mas agora com a especificação de século, você pode botar todos que já existiram, ou
vão existir. Então, agora vamos formatar aqui uns exemplos para ficar mais claro. Então, vou botar aqui uma porcentagem A maiúsculo, aí aqui uma vírgula só para ficar bonitinho. Aí porcentagem D, o dia, eu vou botar uma porcentagem B maiúsculo, que é para botar o mês por extenso, e porcentagem Yzinho para ficar o ano sem século. Aí é como ele retorna. A maiúsculo, Friday, é sexta-feira. Aí essa vírgula eu botei aqui na impressão, aí o porcentagem Dzinho 15, aí esse traço eu botei aqui, October, que é o Bzão, mês por extenso, e 21, que é o ano sem século. Aí eu posso fazer aqui também um exemplo 2. Aqui eu vou botar o A minúsculo, que é o dia da semana abreviado, o Bzinho, que eu vou botar um B minúsculo, que é um mês abreviado, e aqui eu vou botar um Y maiúsculo, que é o ano com século. Aqui a gente vê que fica, ó, Azinha fica o dia da semana abreviado, tá? Friday, Fry só, 15, continua o mesmo, aí o mês está abreviado agora, fica Oct, e o ano com século 2021, que poderia ser M, e aí esse é o número do mês, tá? 15 de 10 de 2021. Ok? E além disso, dessa formatação assim, para ficar mais legível, outra ferramenta bem legal desse módulo é que você pode performar cálculos matemáticos com as datas. Por exemplo, vamos calcular quantos dias se passaram desde o início do nosso curso, tá? Então, o início do CPU, eu anotei aqui, ele foi no dia 2021, de agosto, dia de 2021, no dia 27 de agosto de 2021. Começou. E hoje, é só fazer date.today. E aí, para você saber, é só fazer print hoje menos início. E aí se passaram 49 dias, então já conseguimos aí uma marca legal. O tempo está passando rápido, mas é só fazer isso aqui, ele mostra a diferença em dias. Tá? Esse 0.0 é porque o datetime, como eu disse, é uma biblioteca tanto para datas quanto para horas. Mas a gente está usando só as datas aqui, então as horas ficam tudo zerado. Também a gente pode fazer esse cálculo aqui para saber em meses ou anos. Tá? Eu vou fazer um exemplo aqui com meses. Tá? Deixa eu ver. Vamos ver quanto tempo se passou, sei lá, desde o início da pandemia. Tá? Já se passou um bocado, mas eu quero ver aqui agora quantos meses. 2020. Vou botar no Brasil, tá? No mundo foi datas diferentes, mas o mês foi março, né? Foi o quê? Foi ali, final de março, né? Não, foi no meio, sei lá, nem me lembro. Vou botar 15 para ficar o dia igual hoje. Acho que foi no meio mesmo. E hoje é igual a date.today. Aí aqui eu vou printar F. Aí é só fazer. Vou botar aqui meses. É só fazer hoje, ponto, month, menos início. Talvez dê errado isso daqui. Deixa eu ver. Porque eu botei um 03, tá? Aqui é 3. Mas isso aqui tá dando errado porque eu não tô levando em conta o ano. Tá? Mas seria... para mês tem outra especificidade. Eu vou
Mas seria 7 mais 2 dá mais 12, então dá 19 meses, tá? Agora eu já sei. Mas esse estilo de cálculo aqui, desculpa, galera, ele só funciona para anos, tá? Porque meses... Tem outras... É mais chatinho fazer para meses. Você tem que botar uns if, else ali. Mas deixa eu fazer para anos. Vou botar outra data aqui. Diz um ano aí, Rogério. No grande ano de 1999. 99. Ah, eu esqueci de atribuir aqui. Eu botei 2000, vou botar 99. Hoje está fazendo exatamente 22 anos dessa data aqui. Exatamente não, né? Porque aqui é em março. Mas eu estou levando em conta só os anos, tá? Então, com relação aos anos, eu posso fazer assim, dá bonitinho a conta. Tá bom? Desculpa aí a enrolada. E esses são só alguns exemplos aqui de coisas que você pode fazer com date time, mais especificamente a parte de datas. E outra parte bem legal, outro módulo bem legal que a gente tem no Python é o time, tá? Que não é para cálculos com horas, tá? Que também tem aqui no datetime. Esse aqui é para você medir quanto tempo seu código está demorando para rodar, tá? Então, você importa aqui um time, aí você faz assim, início igual a time. E aqui ele vai iniciar um cronômetro, certo? Quando você põe esse time, ele inicia um cronômetro. E aqui, quando você põe fim, time, aí quando você chama esse time de novo, ele encerra o cronômetro. Então, tudo que tiver entre o início e o fim vai ser cronometrado. Então, vou fazer um contador aqui de 0 até 1 milhão, tá? Para a gente ver quanto tempo demora para rodar. Eu vou botar 10 milhões, eu acho. Melhor. 3, 4, 5, 6. E x mais igual a 1. E aqui eu ponho para printar quantos segundos demoraram. Demorou. É só fazer o fim do cronômetro menos o início. Aí você tem quantos segundos ele demorou. Ele sempre mede em segundo. Demorou 1 segundo e 22 décimos, né? E 2 décimos, né? Então, 22 décimos. Então, é bem rápido, vocês podem ver que o computador funciona, né? Imagina contar de 1 até 10 milhões em 1,22 segundos, é impensável para o ser humano. E também tem outro negocinho aqui do módulo time. Você pode dar um time.sleep. Aqui é legal que você deixa o seu código dormindo, né? Propriamente dito, por alguns segundos. Então, vou deixar... o que é que eu estou fazendo com isso aqui? Eu estou iniciando o contador, aí ele começa a rodar o código quando eu executo a célula. Aí aqui ele inicia o contador. E aqui eu deixo o código, ele está rodando, mas ele não faz nada.
por 10 segundos. E depois ele volta a executar normal. Então vamos ver como... Não vou botar 10 não, porque vou ficar agoniado com isso. Com o tempo parado. Mas vou botar 5 segundos. Ó, aí vê ele rodando. Aí. Então, ele demorou 5 segundos, que ele estava dormindo, mais o 1.2 que ele demora para fazer esse cálculo aqui. E é basicamente isso. Ficamos aqui por hoje. Alguém tem alguma dúvida? E se ninguém tiver uma dúvida, então vamos encerrar por aqui. Obrigado aí a todo mundo que assistiu. E até semana que vem. Valeu, pessoal. Até semana que vem. Termina aí, Rogério.